Olá, irmãos, amigos, paz seja convosco. Venho aqui no dia de hoje para vos fazer um convite. Sim, um convite para o envelhecimento sábio, uma vez que a outra opção é morrer antes de ficar velho de uma maneira burra, o que não é interessante para mim e também acredito não ser interessante para você. Então, na aula de hoje, aprenderemos a ficar um pouco mais sábios. E ao final dela, com certeza, sairemos alguns minutos mais velhos do que quando começamos a aula. Me acompanhe. Viajando em Provérbios, capítulo 2. Veremos uma introdução, segundo passo, conclusão. Mas antes de envelhecermos um pouco mais, vamos iniciar a aula de hoje com uma breve oração. Querido Deus, amado Pai, nós te agradecemos por esta oportunidade que o Senhor nos concede. Te agradecemos pela vida e por tudo que o Senhor tem nos concedido. Pedimos perdão dos nossos pecados e nos ajude a compreender a Tua palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Caminhando em direção a um envelhecimento sábio, vamos ver o seguinte. Introdução. Este segundo capítulo é uma espécie de poema desvinculado do primeiro capítulo. Não continua aqui a figura simbólica da Senhora Sabedoria. Agora é o mestre, na qualidade de pai, que oferece suas instruções. Como vimos no primeiro capítulo, a sabedoria é personificada em uma mulher sábia, prudente e transmite vários conselhos. Aqui os conselhos são transmitidos também, mas como de um pai para um filho, de um mestre para seu discípulo, como de Deus para os seus servos. Primeiro versículo do capítulo 2 de Provérbios. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, Deus está dizendo aqui, está nos chamando de filhos. Deus está me chamando de filho, Deus está te chamando de filho. Há filhos obedientes e filhos desobedientes. Aqui ele está orientando um filho a ser obediente, dizendo que se este filho aceitar as suas palavras, há algo reservado para quem aceita as palavras de Deus. E se nós escondermos conosco os mandamentos de Deus, o que é esconder conosco os mandamentos de Deus? Agimos de uma maneira que ninguém saiba que nós os temos? Não, ao contrário. Guardar é o significado da palavra esconder aqui. Aqui, esconder e guardar são sinônimos. Ah, mas as palavras são diferentes. Sim, elas têm significados diferentes em algumas situações, mas aqui não. Aqui Deus quer que nós guardemos os seus mandamentos conosco. Deus quer que nós mostremos para as outras pessoas que os seus mandamentos são guardados em nossas vidas. Vou dar um exemplo de uma situação onde alguém está guardando alguma coisa. Você já andou na rua 25 de março na época do Natal? Você já viu como que as pessoas seguram as suas bolsas? Então, é para nós fazermos da mesma forma com os mandamentos de Deus. Trazermos bem agarrados perto do nosso coração e não permitindo que ninguém retire aquilo de nós. É o exemplo. Então, se nós aceitarmos as suas palavras, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento. Deus está dizendo aqui que nós devemos dar atenção à sabedoria. Como assim? Nós devemos dar ouvidos às palavras de sabedoria, que são encontradas na palavra de Deus, aos conselhos sábios que Deus nos dá. Deus manda nós prestarmos atenção. Deus manda que nós nos inclinemos a Ele. Ah, então eu devo ler a Bíblia inclinado? Não, não é isso que está dizendo. A palavra de Deus diz que nós devemos inclinar o nosso coração ao entendimento. Da mesma forma como uma pessoa se inclina na direção da outra quando quer prestar mais atenção
um movimento semelhante a esse, assim deve o nosso coração se inclinar para o entendimento. Quer dizer, preste atenção, pare o que você está fazendo. Não leia a Bíblia vendo televisão. Não ouça o culto assistindo um jornal. Preste atenção naquilo que você está ouvindo. É isso que quer dizer a palavra de Deus aqui. E ainda, se clamares por entendimento e por inteligência, alçares a tua voz. O que quer dizer clamar por entendimento e por inteligência alçar a voz? Alçar é levantar a voz. Aqui é de uma maneira poética que o escritor nos traz que nós devemos buscar, nos esforçar, não somente pedir. Aqui é trazida a figura de alguém clamando por entendimento, em contraste com uma outra pessoa que estaria simplesmente pedindo. Uma coisa é você pedir, outra coisa é você clamar. Envolve um esforço muito maior clamar. E ao invés de simplesmente falar, você deve alçar, levantar a sua voz para obter inteligência. Não, você não deve andar pelas ruas gritando: quero entendimento, quero sabedoria. Se você fizer isso, você primeiro não estará sendo sábio e segundo, vão te pegar, vão te colocar dentro de uma camisa de força. Possivelmente é isso que vai acontecer. Então entenda, aqui está sendo falado de uma maneira figurada, de uma maneira poética. Não é para cumprir ao pé da letra isso que está escrito. Certo? Eu perguntei, está certo? Ah, tudo bem. Agora sim. E prossegue. Se como a prata buscares e como a tesouros escondidos a procurares. A palavra de Deus está dizendo aqui que nós devemos buscar a sabedoria de Deus como se busca a prata e como se procura um tesouro escondido. E como que se procura a prata? Vamos voltar àquela época. Imagine uma pessoa procurando prata, escavando, fazendo um trabalho de mineração, trabalhando na mineração, sendo um mineiro. Não, este mineiro aqui não tem nada a ver com quem nasce em Minas Gerais. Este mineiro aqui é alguém que trabalha em uma mina. Tudo bem. Foi só para explicar, para ficar bastante claro. Então, pense em um mineiro, em alguém que trabalhe com mineração. Essa pessoa, ela vai atrás de prata. E como que ela vai atrás de prata? Cavando, fazendo minas, se esforçando, empreendendo esforços, empreendendo tempo, gastando ali o seu tempo, deixando ali parte da sua vida. Sim, porque a vida passa e nós devemos fazer escolhas. Como empregar melhor o nosso tempo. Aqui Deus está dizendo, olha, procura a sabedoria como um mineiro procura a prata. Cave, cave, cave. Porque Deus garante que a prata vai estar lá. Mas como assim? O mineiro pode até ter dificuldade em encontrar prata, mas ele tem esperança que pode encontrar ali. E aquilo já é suficiente para movê-lo em direção àquele empreendimento. Deus está dizendo que muito mais preciosa do que a prata é a sabedoria. E se alguém se dedicar a buscar a sabedoria, com o mesmo empenho que busca prata, vai obter essa sabedoria da parte de Deus. E como se busca prata? Com força, investindo tempo, investindo até recursos financeiros, para conhecer mais a palavra de Deus. Sim, eu tenho que pagar para conhecer a palavra de Deus. Eu não falei isso. Eu disse que você tem que investir tempo, esforço e eu vou dizer dinheiro também. Porque muitas vezes você não vai desembolsar algo para aprender da palavra de Deus.
Não, será até estranho. Jesus disse: de graça receber e de graça dar. Então, você tem a oportunidade de conhecer a palavra de Deus de graça, não precisa pagar nada. Mas isso vai te custar alguma coisa. Vai te custar um dinheiro. Sim, um dinheiro que você ganharia se estivesse trabalhando. Você precisa fazer uma opção. Abrir mão de algo para obter outro. Você poderia, enquanto ouve a palavra de Deus, ao invés, aliás, de ouvir a palavra de Deus, você poderia trabalhar. Poderia trabalhar para ganhar dinheiro. Você está abrindo mão de ganhar dinheiro para aprender a palavra de Deus. Então você está minerando em um solo bastante fértil, em que não há incerteza se acha ou não aquilo que se procura, porque o próprio Deus garante que você encontrará. Se você buscar como tesouro escondido e como prata, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Se buscarmos a sabedoria, se nos dedicarmos a procurar a sabedoria, Deus garante que nós entenderemos o que é o temor do Senhor. O que é o temor do Senhor? O temor, como nós já vimos no capítulo 1, temor do Senhor é o respeito ao Senhor. Então, se nós buscarmos por sabedoria, se nós ouvirmos os seus mandamentos e os colocarmos em prática, nós vamos entender o temor do Senhor. Nós vamos entender o porquê devemos respeitar a Deus. Para os judeus, não bastava você conhecer algo. Não. O conhecimento superficial não era suficiente para mostrar que uma pessoa era sábia. Ela só poderia dizer que tem a compreensão completa de algo se ela conhecesse e praticasse. Meu amigo, minha amiga que está me ouvindo, faz lembrar um certo programa. Meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, você que está me ouvindo, se você me disser que conhece Deus e não anda de acordo com os ensinamentos que ele deixou, me desculpe, é porque você não conhece Deus. Olha só que interessante. Aquele que diz que conhece Deus e não pratica aquilo que conhece, não é uma pessoa sábia. E, na verdade, esse conhecimento é só intelectual, que não serve para absolutamente coisa nenhuma, senão para a tua própria condenação. Como assim? Eu conheci a palavra de Deus e a palavra de Deus pode me condenar? Claro. Se você não pratica, você conhece a palavra de Deus, você não a pratica, é porque você não tem ideia de quem é Deus. Porque se você tivesse ideia de quem é Deus, certamente você praticaria. Por quê? O conhecimento te levaria a praticar aquele ensinamento. Na medida que você pratica o ensinamento, e os ensinamentos de Deus são todos bons para as nossas vidas, não tem uma contraindicação. Não existe nada da palavra de Deus que nos seja prejudicial, física, emocionalmente ou espiritualmente. Então, só não pratica quem não quer. E, infelizmente, quem não praticar não vai entender o porquê devemos respeitar a Deus. E como demonstra respeito a Deus? Fazendo aquilo que Ele quer. Se eu faço o que Ele não se agrada, eu desrespeito a Deus. Então, é inconcebível uma pessoa dizer: não, eu conheço Deus, e não praticar a sua vontade. O fato de conhecer Deus, obrigatoriamente, leva a pessoa a uma compreensão de que, se ela não praticar aquilo que é da vontade de Deus, a situação vai ficar um pouco ruim para o lado dela. É um tanto de eufemismo que eu estou usando aqui. Estou diminuindo uma situação que, na verdade, é muito drástica. Para a expressão é um pouco ruim para a pessoa. Não, vai ser terrível você conhecer Deus, saber o que Deus quer e falar: não estou nem aí,
Eu nunca falei que eu não estou nem aí para Deus. Nunca falou, mas agiu como se não estivesse. E aí? Deus chama atenção aqui para que você acorde. Deus chama atenção porque Ele quer te dar uma oportunidade. Deus chama atenção porque não quer que você se perca. É isso que Ele está falando. Lembra a sabedoria do primeiro capítulo? Ela grita, ela clama, ela se descabela para tentar ser ouvida, para que as pessoas mudem os seus caminhos. Prosseguindo. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Quem dá sabedoria? É Deus que dá sabedoria. Da sua boca vem conhecimento e entendimento. Quer ser uma pessoa esperta? Você até pode ser, mas melhor que ser esperto é ser sábio. E sábio com a sabedoria que é dada por Deus. Olha o próximo versículo. Ele, Deus, reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade. O que quer dizer isso? Deus reserva a verdadeira sabedoria. Se Deus reserva a verdadeira sabedoria, há uma outra sabedoria que não é a verdadeira sabedoria. A Bíblia diz que há a sabedoria espiritual e a sabedoria terrena. A Bíblia chama a sabedoria terrena de carnal e diabólica também. Ah, mas toda sabedoria terrena? Não estou falando de uma pessoa que construiu algo útil, algo bom. Estou falando que existe uma sabedoria para fazer coisas malignas. Essa sabedoria não vem de Deus. A pessoa começa a articular, pensar, montar situações para fazer o mal para outro. Essa sabedoria não vem de Deus. A verdadeira sabedoria Deus reserva para aqueles que andam da maneira correta. Escudo é para os que caminham na sinceridade. Deus te protege com um escudo. Na medida que você vai conhecendo a palavra de Deus, vai conhecendo como que Deus é, qual é a vontade dele para todos nós, Deus vai nos protegendo como que com um escudo. A mesma função de um escudo em uma guerra é a proteção que Deus prepara para cada um de nós. E falando em escudo, Pastor Cássio, estamos com saudades. Vamos esperar que na terça-feira o senhor cante um hino e nós cantaremos também de nossas casas o hino Escudo do Conjunto Voz da Verdade. Se a preocupação do senhor for em relação aos direitos autorais, a gente liga e fala com o pastor Carlos Moisés. E com certeza, pela consideração que eles têm pelo senhor, vão abrir mão dos royalties. Então, aliás, dos direitos autorais. Então, aguardamos terça-feira, pastor. Cantaremos juntos, o senhor lá e nós cá. Prosseguindo. Para que guarde as veredas do juízo e conserve o caminho dos seus santos. Então, Deus guarda aqueles que se esforçam por fazer a vontade dele nesta caminhada que fazemos aqui por essa terra até chegar no nosso lar eterno. Então, Deus, ele nos guarda. De que forma? Nos dando sabedoria, para que nós possamos identificar aquilo que deve e aquilo que não deve ser feito, o caminho que nós devemos tomar e o caminho que nós devemos evitar. Então entenderás justiça, juízo e equidade, e todas as boas veredas. Deus diz que vai nos ensinar o que é justo, o que é reto, o que é nobre diante dele. Se nós buscarmos sabedoria, nós não nos decepcionaremos. Nós encontraremos e vamos entender aquilo que é justo, aquilo que é reto. E por que Deus vai nos dar esse entendimento? É para nós conhecermos e
praticarmos. Não adianta eu conhecer, eu saber que algo é correto e não fazer aquilo que é correto. É eu fazer o que é errado. Então, de nada vai adiantar saber o que é correto se eu não colocá-lo em prática. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será suave à tua alma. Que coisa linda! A sabedoria entrando para fazer morada em teu coração. Sim, a sabedoria sendo moradora e não apenas hóspede. Hóspede não fica muito tempo, embora alguns acabem ficando, mas não são proprietários, não são donos do imóvel onde ficam. Um hóspede não tem autoridade para promover algumas reformas radicais na casa que sejam necessárias. O proprietário, sim. Deixa a sabedoria morar no teu coração e deixe que ela reforme o teu coração, os teus pensamentos, os teus desejos, as tuas ações. Faça isso, porque fazendo isso, automaticamente o conhecimento vai entrar suave na tua alma. Vai se unir a sabedoria e o entendimento, o conhecimento vão estar presentes em tua vida. E isso vai te poupar de muitos aborrecimentos. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará. Se você buscar sabedoria, o bom siso, o bom juízo, o bom julgamento, já falamos sobre julgar na aula anterior, você vai ter condição de julgar entre o que é certo e o que é errado. Você vai ter a possibilidade de optar por aquilo que é correto. Você não vai ficar na dúvida. Deus vai te esclarecer e a inteligência que Deus te der vai te conservar de coisas erradas. A inteligência e a sabedoria, elas virão para te livrar do mau caminho e do homem que diz coisas perversas. Homem que diz coisas perversas, mau caminho, que é um mau caminho? O caminho de pessoas que fazem coisas erradas, é o caminho do erro, do engano. E o homem que diz coisas perversas? Coisas perversas, no original, quer dizer coisas de ponta cabeça. Diz coisas, ponta cabeça, sim, coisas de cabeça para baixo. Ou seja, pessoas que torcem a verdade dos fatos, fazendo com que uma coisa que na verdade é de uma forma, acabe ficando de outra totalmente diferente. Deus garante que vai nos livrar de pessoas assim, que invertem a verdade para que a mentira pareça-se com a verdade. Deus, ele nos livra desse tipo de gente. E também nos livra daqueles que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas. Aqui, Deus está usando esta figura para nos alertar que o caminho do erro é um caminho sem luz, é um caminho de trevas. E em um caminho de trevas, você não sabe onde está pisando, não sabe para onde está indo. Você não consegue identificar os perigos que há neste caminho. Então, há pessoas que deixam as veredas da retidão, param de andar na luz, param de andar em um caminho que é correto, para andar por caminhos errados. E nos caminhos errados, você não tem noção do que está acontecendo. A sabedoria te livra disso. Te livra das pessoas que se alegram de fazer mal e folgam com as perversidades dos maus. Há pessoas que fazem mal a outras pessoas e não somente fazem mal, mas se alegram quando veem outras pessoas sendo prejudicadas ou sofrendo perversidades. Pessoas que são malignas em seus pensamentos, em suas obras, e se alegram com pessoas que também praticam o mal. O mal é uma diversão para essas pessoas. A sabedoria e o conhecimento da palavra de Deus vai te possibilitar identificar esse tipo de pessoa e se afastar delas.
Essas pessoas cujas veredas, cujos caminhos são tortuosos e desviados nas suas carreiras. Gente, o caminho para o céu não é uma estrada reta. Não é um caminho atapetado com pétalas aveludadas de rosa. Não. É um caminho espinhoso, cheio de aclives, declives, curvas. É um caminho difícil de ser trilhado, mas é um caminho iluminado e é um caminho correto. Você sabe onde está pisando, você não é apanhado de surpresa e nele você é protegido, diferente daqueles que se desviam deste caminho e vão para caminhos tortuosos, no sentido de caminhos errados, de moralmente reprováveis. A sabedoria também vai te livrar da mulher estranha e da estrangeira que lisonjeia com as suas palavras. Ué, mas qual é o problema da mulher estranha e da estrangeira que lisonjeia, que elogia com palavras? Tá, o original, aqui, a gente pode extrair o significado. Mulher estranha é a mulher imoral. É aquela mulher atirada, aquela mulher que quer roubar o marido das outras. Todo mundo entendeu o que quis dizer isso daqui. E da estrangeira, da mulher de outra gente, daquela que vai chegando, que não é daquela região, não é daquele povo, e vai se chegando para tentar laçar os homens dali. E vale da mesma forma para as mulheres. Então, a sabedoria, ela vai poder livrar as pessoas da mulher ou do homem que quiser se aproveitar, se aproveitando de alguma ocasião, tomar o marido do outro, da outra ou a mulher do outro. Seriam o que falam aí popularmente chamando de piriguete. Então, a sabedoria vai te livrar da piriguete, da estranha, daquela que vem de longe. Mas não pode ter piriguete na igreja? Não. Na igreja não tem piriguete. Alguns acabam chamando de pericrente, parafraseando aí a expressão. Mas enfim, a sabedoria livra desse tipo de mulher, quer venha de fora e quer esteja presente na igreja. Mas pode haver esse tipo de pessoa dentro da igreja. Você nunca ouviu aquela história do porquê o cachorro entra na igreja? Porque encontrou a porta aberta. A igreja, o templo, ele está com as portas abertas a todo tipo de pessoa que quiser ouvir a palavra de Deus. Sim, arrependendo-se dos seus pecados e, com certeza, recebendo o perdão de Deus. Agora, não são todos que vão à igreja que estão lá para se arrepender dos pecados, mas a sabedoria vai dar condições de se livrar daqueles que estão lá com segundas, terceiras e quartas intenções. A qual deixa o guia da sua mocidade e se esquece do concerto do seu Deus. Aqui são praticamente 3 interpretações as mais utilizadas. O que é deixar o guia da sua mocidade? Pode estar se referindo a uma moça que deixa aquela pessoa que a orientava em relação às coisas de Deus. Pode também representar o pai de uma moça que a orientava, sendo o guia daquela moça, ou de alguém que estava aprendendo de Deus e que se afastou do compromisso que tinha feito com Deus de guardar os seus mandamentos. Então, a sabedoria livra dessas pessoas. Você, esposa, você, marido, sabe como fazer para que a sua esposa ou marido não caia nesse laço? Talvez você pense, eu sei, a mulher tem que ser uma boa dona de casa, ser amorosa, carinhosa, o que mais? Coisas assim. Não, não é isso. Aí o marido,
para livrar a esposa de cair no laço de um gavião que apareça. O que deve fazer? Tem que ser um bom marido, amoroso, carinhoso, trabalhador. É isso que livra a pessoa do laço? Não, não é isso. Mulher, o que vai livrar o teu marido do laço é a sabedoria que Deus dá, é o entendimento que Deus dá. Porque a Bíblia diz que a sabedoria livra desse tipo de coisa. A Bíblia é a palavra de Deus. Agora, se você não acredita que a Bíblia é a orientação de Deus para cada um de nós, então você está perdendo tempo. Vai assistir outra coisa, desligue agora. Estou te dando uma receita que nunca ninguém te deu. Fresquinha, vindo da boca de Deus. Quer livrar o teu marido da mulher imoral ou da adúltera, em outras palavras? Faça com que o teu marido adquira sabedoria, cada vez mais sabedoria de Deus, porque é a sabedoria que ele vai adquirir de Deus que vai livrá-lo dessa situação. E marido, insista com a tua esposa para que ela leia a palavra de Deus, para que ela saiba, ouça a palavra de Deus, porque adquirindo a sabedoria, com certeza você vai estar seguro. Caso contrário, misericórdia. A Bíblia continua dizendo, porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para os mortos. A casa da mulher adúltera, da mulher imoral, é um abismo para a sepultura, tanto física como espiritual e eterna. O escritor de Provérbios, ele chega a dizer o seguinte, que todos os que se dirigem a ela não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. O que quer dizer isso? A casa da mulher que age dessa forma, da mulher adúltera, da mulher imoral, da prostituta, ela fica no meio do caminho para um abismo. Aqueles que errarem ali não conseguirão ver as veredas da vida. O que são as veredas da vida? Não vão receber o perdão pelos pecados, não vão entrar no céu, vão para o inferno. Mas eles não podem se arrepender? Se houver tempo para se arrepender, sim, há perdão para você que já fez isso. Basta se arrepender. Peça para Deus força, busque sabedoria para não cair mais nesse laço do diabo, porque esse laço vai te levar para a sepultura. Então, aqui está claro, todos os que se dirigem a ela, o verbo está no presente. Eles não atinarão, eles não andarão nos caminhos da vida. Aqueles que estão errando nisso, fazendo isso no presente, eles não vão entrar na terra prometida que Deus deu. Ah, mas espera aí. O meu coração, a gente não manda no coração, não é verdade? Então, não é verdade não. É mentira isso. Quem te disse que no coração ninguém manda? De onde que você tirou isso? Você pode ter tirado da tua cabeça ou do teu coração, mas da Bíblia não tirou. Com certeza não. É um ditado diabólico esse de que ninguém manda no coração. Manda sim. Manda. A Bíblia diz que manda. Coloque sabedoria para morar nele e você vai ver alguma coisa que está mandando no teu coração ir embora. Coloque a sabedoria para morar. Expulsa esse inquilino aí. Esse inquilino que está dizendo para você que no coração ninguém manda é mentiroso. Tá bom? Então, há tempo e a possibilidade de arrependimento. Mas desde que você não volte a praticar. O versículo 11 que nós lemos aqui, ele fala que o bom siso te guardará e a inteligência te conservará. E agora retorna completando a ideia. Por que o bom siso, o bom juízo, o bom julgamento vai te guardar e a inteligência te conservará? Para que andes pelo caminho dos bons e guarde as veredas dos justos.
Então, se você for sábio, se você buscar sabedoria, você vai encontrar. Olha como é fácil. Você vai buscar a sabedoria, você vai procurar com denodo, com dedicação. Denodo, palavra bonita, né? Com dedicação, com afinco. E você vai encontrar. Encontrando a sabedoria, o que vai acontecer? Você vai poder conseguir, você vai discernir, você vai identificar o que é certo e o que é errado. E praticando a vontade de Deus, você vai ter força para andar por caminhos bons. E você vai conseguir guardar, você vai conseguir se guardar nas veredas, nos caminhos dos justos. O que é guardar-se na vereda dos justos? É se manter no bom caminho, fazendo aquilo que é certo e se desviando do mal. Se você aprende, ouve, aprende e pratica, você tem essa força. Se você ouve e simplesmente mantém aquele conhecimento no teu intelecto e não pratica, para nada serve aquele conhecimento, porque aquilo não vai te dar força enquanto você não começar a praticá-lo. Então, pratique aquilo que você sabe que é da vontade de Deus. E aí vem a promessa, porque os retos habitarão a terra e os sinceros permanecerão nela. Quem são os retos? Substitua a palavra retos por corretos. Sim, os corretos habitarão a terra. Que terra que eles vão habitar? Ora, aqueles a quem estas palavras foram primeiramente escritas, sabiam que essa terra era a terra prometida, Canaã, que Deus havia prometido para o seu povo ali quando eles deixaram o Egito, a terra onde eles entraram após a sua saída do Egito, depois de peregrinar por 40 anos no deserto. Qual é a terra para nós nos dias de hoje? Se refere tanto a esta terra onde nós vivemos, porque o versículo diz que os sinceros permanecerão nela, aqueles que não são falsos vão permanecer na terra, continuaremos aqui enquanto estivermos neste corpo, vivendo esta vida, e qual terra nós pretendemos habitar? A terra que Jesus prometeu, aquela que ele disse que um dia nós lá moraremos. Ele disse que prepararia morada para nós. É esta morada que nós esperamos. Então, as pessoas que se esforçam para fazer a coisa correta, a praticar a palavra de Deus, eles vão habitar nesta terra que é nos prometida. Último versículo. Mas os ímpios serão arrancados da terra e os aleivosos serão dela exterminados. Deus exterminará da terra, Deus tirará da terra os aleivosos. O que são os aleivosos? Os aleivosos são os traiçoeiros, os puxadores de tapete, os desleais. Não puxe o tapete das outras pessoas. Procure conquistar por teus próprios méritos uma promoção no serviço, um prêmio no teu trabalho. Enfim, se esforce. Não queira crescer prejudicando outra pessoa. Se você agir dessa forma, Deus diz que vai te arrancar da terra e vai te exterminar da face aqui do nosso planeta. Tu vais morrer, com certeza. Ficar passando os outros para trás não é nada agradável aos olhos de Deus. Se você fez isso, então, por favor, se você faz isso, por favor, se arrependa e pare com isso. Porque senão, a coisa vai ficar muito complicada para ti. Não se adquire a verdadeira sabedoria de uma forma mágica, mas ouvindo e aplicando os ensinamentos de Jesus. Talvez você queira ficar sábio da noite para o dia. Bom, não ser que haja um processo sobrenatural de Deus na tua vida, isso não vai acontecer. E na verdade eu não quero te desanimar, mas eu não conheço ninguém
a quem tem acontecido isso. As pessoas que adquiriram sabedoria, as pessoas que se tornaram sábias, tornaram-se porque se esforçaram para isso. Então, não existe um curso para se fazer sabedoria instantâneo. Não. Cursos instantâneos geralmente não são bons. Curso para aprender chinês dormindo, seja um engenheiro em apenas 3 meses, isso não existe. Da mesma forma como a sabedoria de Deus tem que ser buscada, você tem que investir força, tempo e abrir mão até de ganhar dinheiro, para que no tempo que você fosse ganhar dinheiro, você venha a adquirir sabedoria. Há 2 caminhos, o da obediência e o da desobediência. Não há 3 caminhos, há 2 caminhos. Não existe caminho em que a pessoa é meio obediente ou meio desobediente. Não existe uma mulher que esteja meio grávida. Não existe uma lâmpada que esteja meio acesa. Isso não existe. É que nós queremos fazer as coisas da nossa forma muitas vezes. Ah, mas Deus não pode ser assim, só 2 caminhos? Só 2 caminhos. Não tem um terceiro? Não, não tem um terceiro. São 2. Você não concorda? Problema seu. Prosseguindo. Brincadeira. Mas são 2 caminhos. Deus coloca diante de você o caminho da vida e o caminho da morte, mas te aconselha a andar pelo caminho da vida. Jesus veio para dar vida, e vida em abundância. E como você faz para ter vida? Como você faz para escolher a vida? Entregue a tua vida para Jesus. Creia que Deus o ressuscitou dos mortos e confesse-o como Senhor da sua vida. Não se envergonhe disso. Jesus disse a Tomé, quando Tomé estava confuso, sabe, perguntando: Senhor, nós não sabemos aí o que fazer, não sabemos o caminho. E aí? E aí disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus foi categórico, ele foi muito claro. Ele não disse que era um dos caminhos. E por que tantas pessoas ignoram isso? Ele disse que era o caminho. Foi Jesus que disse. Ou ele mentiu ou falou a verdade. Se ele disse que ele era o caminho, o único caminho, então é porque ele é o único caminho. Se você acha que tem outros caminhos, você está querendo dizer que Jesus estava mentindo. Porque é o seguinte, ou Jesus é o caminho ou Jesus é mentiroso. Não existe outra expressão. Jesus disse que ele era a verdade. Ele veio trazer a verdade de que ele é a vida. Quem se entrega a ele tem a vida. Uma vida plena nesta terra e também a vida eterna no céu. Porque ele concluiu esta frase a Tomé dizendo: ninguém vai ao Pai senão por ele. Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se você quer se chegar a Deus, saiba que existe somente um caminho. Como que é? Gente, nós já falamos sobre isso. Nós vamos nos encontrar, sim, com São Mateus, São Pedro, São Paulo, São João, com Santa Maria, São José. Nós vamos nos encontrar com todos lá no céu. O que a Bíblia diz é que existe só um mediador entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo disse que ele era o caminho. Não era Maria, não era Pedro, não era João, não era Paulo. Certo? Ah, você sabia disso e perguntou, né? Bom, mas fica o esclarecimento para vocês. Nós somos salvos por Jesus Cristo, mas vamos encontrar todos os homens e mulheres santas lá no céu, em breve. Está chegando a hora.
Deus os abençoe, era o que tínhamos para hoje. Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana.